Fala meus amigos, como é que vocês estão, hein? Deicon Silva com mais um vídeo, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, quarta-feira, 25 de janeiro, e ontem o impensável aconteceu, meus amigos. Nós sabemos que o general Arruda, ex-comandante do Exército Brasileiro, não quis cumprir uma ordem do Lula de exonerar, ou pelo menos de impedir que o tenente-coronel Mauro Cid Gomes, o ex-assessor do presidente Bolsonaro, ex-ajudante de ordens, assumisse o comando de um batalhão lá em Goiânia, né? Porque isso capacitaria ele para ser um general no futuro, né? Pois bem, por conta disso, dentre outras coisas, o general Arruda foi exonerado do comando do Exército e assumiu no lugar dele o general Tomás, né? Que parece que ontem resolveu cumprir a ordem do Lula, né? Ele reuniu ali o alto comando numa reunião e depois dessa reunião foi anunciado, infelizmente, que o tenente-coronel Mauro Cid agora sabe que a sua carreira vai estar limitada, né? Ele só vai poder chegar aí ao posto de coronel, né? Então, vejam só. Novo comandante do Exército faz vontade de Lula e entrega a cabeça do tenente-coronel Cid. Então, o ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro César Barbosa Cid, não vai mais comandar o 1º Batalhão de Ações de Comandos, Unidades e Operações Especiais em Goiânia. A designação para o cargo havia sido feita no ano passado e ele assumiria o posto no mês que vem. A decisão foi tomada após uma reunião com o novo comandante do Exército, o general Tomás Miguel Ribeiro Paiva, segundo o Globo apurou, né? Então, segundo o Globo, infelizmente, o tenente-coronel Cid aí, né, teve a sua cabeça entregue pelo novo comandante do Exército, né? Então, o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro assumiria o 1º Batalhão de Ações e Comandos, Unidade de Operações Especiais, em fevereiro. Cid foi designado para o posto em maio do ano passado, após passar por um processo de seletivo, né, um processo de seleção, iniciado em setembro de 2021. Então, veja só, o tenente-coronel Cid, o ex-ajudante de ordens do presidente Bolsonaro, é alguém altamente capacitado, né? Então ele passou por um processo seletivo que foi iniciado aqui em 2021, em setembro de 2021, né? Ele foi o primeiro da turma dele da AMAN, Academia Militar das Agulhas Negras, né? Portanto, é alguém realmente capacitado, né? E infelizmente agora tem a sua carreira limitada. Ele só vai poder chegar a coronel na ativa, né? Não vai mais poder chegar ao posto de general, porque infelizmente para ser general, né, ou felizmente, né, é necessário você estar ali numa posição de comando, né, chefiar ali um batalhão ou coisas do tipo, e pelo menos não vai ser esse o caso, pelo menos nessa oportunidade, né, pode ser que aconteça alguma coisa nos próximos anos aí e o tenente-coronel Cid possa assumir algum cargo, mas a princípio é isso, tá? Mas vejam só, ele não foi o único que infelizmente esteve na mira aí do sistema, né? Mais um, coronel comandante da Guarda Presidencial também é exonerado por novo comandante do Exército, né? Mais um que saiu da sua função. Quando diz exonerado, tá, pessoal? Não é que ele foi demitido, expulso, não. Ele saiu da função que ele exercia, tá? E passou para uma outra função, tá bom? Então vejam só, o tenente-coronel Jorge Paulo Fernandes da Hora deixará o comando do batalhão da Guarda Presidencial e será nomeado nos próximos dias para um cargo do Estado-Maior do Comando Militar do Planalto. A defesa argumenta que a mudança estaria programada desde o final do ano passado, mas ocorre no momento em que o militar é alvo de investigação interna por sua conduta nos atos golpistas de 8 de janeiro. O tenente-coronel Nélio Moura Bertolino assumirá o comando do BGP, né, que é o batalhão lá do Planalto, né? É lamentável ver que, pelo menos em tese, o comando do Exército está se sujeitando aí a vontades do Lula, né? Vontades políticas, né? Por que eu falo vontades do Lula? Não é necessariamente do Lula, mas do chefe do Executivo, e não deveria ser assim. Veja, o presidente da República é o chefe supremo das Forças Armadas. O que isso significa? Que ele deve mudar na estrutura da corporação? Deve interferir na estrutura da corporação? Não. Eu, inclusive, falei isso no vídeo de ontem. O presidente não pode fazer nenhum tipo de interferência dentro da corporação. O presidente Bolsonaro foi acusado de interferir na PF, né? Quem não se lembra disso? E agora que o Lula claramente está interferindo no Exército Brasileiro, uma organização, uma instituição permanente e de Estado, ninguém está falando nada? Cadê os deputados? Cadê os senadores? Cadê os ministros do STF que a essa hora estariam querendo a cabeça do presidente Bolsonaro, se fosse ele que tivesse feito isso? Pedido a cabeça de alguém, né, do Exército Brasileiro. Isso aqui é inaceitável. Esse coronel aqui
o coronel da hora, né, foi o responsável por colocar os blindados na frente do QG do Exército, lá em Brasília, para impedir que a polícia invadisse, né, e prendesse ali as pessoas que estavam acampadas. Senhorinhas de bengala, senhores de idade, crianças que estavam ali acampados há mais de 60 dias e que nada tiveram a ver com aqueles atos de vandalismo do dia 8 lá na Praça dos Três Poderes. Né? E que, segundo a interpretação do coronel da hora, né, não era sensato a polícia fazer aquilo naquele momento, né? Porque poderia ali desencadear confronto e tudo mais à noite com idosas, né, pessoas ali que andam com bengala, crianças, né, poderia acontecer uma tragédia, né? Então, de maneira sensata, ele decidiu, olha, não vão invadir, não vão prender ninguém aqui agora, não à noite, né? E agora tá aí no olho, né? Sofreu uma punição, né? Basicamente, sofreu uma punição, porque você estar numa posição de comando e ser transferido dela, né, é entendido por muitos aí como uma punição. E não sou eu que estou falando isso, vejam só. Lula não pode intervir em punição a militares, diz general. Um general disse, né, aquilo que eu falei ontem, estou repetindo hoje. O Lula interferiu numa questão interna do Exército Brasileiro. Isso é muito grave e, na minha opinião, já seria motivo para uma investigação aí, um possível pedido de impeachment. Porque não queriam tirar o presidente Bolsonaro por interferência na Polícia Federal, que nunca foi comprovada, né? Agora está aqui mais do que comprovado. O general Arruda saiu do comando do Exército por conta disso, porque não quis se submeter às ordens do Lula. Não quis, né? E aí foi trocado. E agora que a vontade do Lula foi feita, ninguém está falando nada, como se fosse normal o que ele fez. Não é, né? Então vejam o que falou aqui esse general, que inclusive criticou o presidente Bolsonaro no passado, né? Então, para os isentões aí não dizerem, mas ele é bolsonarista, não tem nada de bolsonarista, né? Então, o general Juarez Aparecido de Paula Cunha defendeu nesta segunda-feira a punição disciplinar ilegal a militares que participaram dos atos de vandalismo nas sedes dos três poderes, em Brasília, dia 8 de janeiro, né? Não só punição a militares que participaram de atos de vandalismo, tá? Vandalismo, né? Mas qualquer um que praticasse esses atos realmente tem que ser investigados e punidos de maneira individual e não coletiva, né? Porém, ressaltou que o governo de Luiz Inácio Lula da Silva não pode interferir em processos que busquem responsabilizar ou punir militares, tá? Então é aquilo que eu falei. Um general tá falando isso aqui agora, não sou só eu, né? Ele não pode interferir realmente em questões internas das Forças Armadas ou de qualquer outra instituição. Isso está mais do que comprovado agora, né? E aí, como é que vai ficar? Ninguém vai falar nada? Ninguém vai querer a cabeça do Lula agora? Cara, é surreal realmente ver que o Lula está fazendo o que quer. E, infelizmente, vai ser assim se a gente não conseguir eleger Rogério Marinho como presidente do Senado. Vejam, meus amigos, a situação que já é difícil, que já é caótica, vai ficar ainda mais se a gente não eleger o Rogério Marinho. Tá? Porque a toga só está esperando realmente a confirmação de Rodrigo Pacheco ser reeleito, porque sabe que ele vai simplesmente ignorar os pedidos de impeachment que aparecerem lá contra ministros do STF, né? Então, assim que Rodrigo Pacheco for reeleito, e eu oro para que isso não aconteça, aí, meu amigo, segura porque a coisa vai ficar mais difícil do que já é, tá? Então, vamos exercer aí a nossa pressão, né, individual aos senadores para que eles votem em Rogério Marinho, tá? Caso contrário, a situação simplesmente vai estar perdida. Eu não vislumbro aí nenhum outro tipo de esperança se realmente a gente não eleger Rogério Marinho presidente do Senado. Curta, comente, compartilhe esse vídeo, fiquem com Deus e até a próxima.